capítulo 11, nós vamos voltar a esse texto tão maravilhoso. Eu creio que talvez até no ano passado nós tínhamos dado uma olhada nesse texto. Romanos, capítulo 32. Vou ler só alguns versículos, até 12, 2. Ô profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos que o Senhor ilumine nossos corações, esclarece este texto para nós e ajuda-nos, Senhor, neste momento, concentrar nas Tuas palavras, as palavras que dão vida para o Teu povo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. A igreja pode sentar. A Bíblia ensina que há dois tipos de pessoas no mundo. Aqueles que vivem para a glória de Deus, de um lado, e aqueles que adoram a criatura, a criação, no outro lado. Só existem estes dois tipos de pessoas e estas duas categorias que dividem o homem. Aqueles que vivem para a glória de Deus têm seu caminho traçado diante deles. Eles vivem para a glória de Deus, então soli Deo gloria, aquela frase do latim, a Deus pertence somente a glória. Se este é o seu coração, a sua vida, o seu caminho, seu destino já está traçado diante de ti. Aqueles que vivem para a glória de homem também recebem o plano de ação da sua vida a partir destes princípios fundamentais. Então, existem estes dois tipos de pessoas. Aqueles que adoram a criação, a criatura, qualquer coisa, para eles, qualquer coisa que se trata de Deus, ou da verdade revelada, por exemplo, Trindade, teologia bíblica, expiação substitutiva de Cristo na cruz do Calvário, todas essas ideias e essa teologia, essas palavras bíblicas, esses conceitos para eles, isso tudo pode ser negligenciado ou até odiado, porque eles adoram a criatura. Os adoradores da criação rejeitam intensamente qualquer ideia do Deus Criador pessoal. Eles até vão falar de um Deus, mas um Deus pessoal que se relaciona com a criação, com as criaturas deles, que fala com eles, que ouve as orações. Esse Deus transcendente, infinito, eterno e imutável. Esta é a ideia, eles não vão admitir. Eles só querem focar neste mundo, no homem e na natureza. Estes são os deuses deles. Deus está excluído da porta da casa dele, da porta das instituições educacionais deles, maioria das universidades ao redor do mundo hoje. Deus é excluído. E estas ideias de Deus também são excluídas. E essa fé na glória e no poder
do homem, essa fé na glória e no poder do homem, infelizmente, repetindo aquilo que aconteceu já um século atrás, está causando caos em nossas ruas hoje, nas grandes cidades do mundo. Porque as ideias, as religiões, né? E as ideias que estão conectadas àquelas religiões, eles possuem consequências reais em nossa vida. Então, irmãos, existe uma grande antítese, uma guerra de ideias entre estes dois tipos de homens, humanos. Dois objetivos diferentes. Então, aqui você encontra um conflito de visões do mundo. Cosmovisões em conflito. Dois compromissos finais diferentes. E esta rebelião é um fato que nós podemos ver e enxergar desde a queda do homem em Gênesis capítulo 3. Sempre havia esta rebelião contra Deus. Agora, claro que esta manifestação desta rebelião, ele manifesta diferentemente em uma época da história. Então, o povo de Deus, nós devemos estar cientes das atuais manifestações da idolatria em nossos dias. Como isso está sendo expressado em nossos dias. Salmo capítulo 2, eu só vou trazer à sua memória esta passagem, que vocês conhecem muito bem. Diz, porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam. Os poderosos, os ricos do mundo, os reis se levantam. Hoje não existe muitos reis, mas ao longo da história existia reis. Hoje existem presidentes e governos e etc. Porque os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e acudamos de nós as suas algemas. Eles não querem ouvir deste Deus Criador pessoal, infinito, transcendente. Eles conspiram contra esta religião da Bíblia, revelação especial que vem da palavra de Deus. Então, irmãos, o que vocês devem fazer? O que Deus está chamando a gente para fazer? Você deve se retirar da batalha? Porque existe uma grande guerra nos nossos dias hoje. Talvez seria mais tranquilo, simplesmente vamos nos inquietar. Vamos ficar ali em nossas casas escondidos. Mas vamos ver hoje de manhã, Deus permitindo, o que a palavra de Deus tem a dizer sobre como nós devemos viver nas épocas que Deus nos tem colocado. Então, rapidamente, irmãos, vamos rever algumas coisas que é muito básico para a nossa teologia, tá? De uma maneira relâmpago, nós vamos rever a história da redenção. Gênesis 1, lembra o que aconteceu com o ser humano? O homem foi feito à imagem de Deus, Gênesis 1, 26 a 28. Quer dizer, ele louvava o Senhor, ele adorava o Deus Criador no início, ali no começo. Isso é Gênesis capítulo 1 e 2. Ele conhecia Deus, ele amava a Deus, ele tinha comunhão com Deus. O homem era um filho de Deus, amado pelo Pai. E ele vivia para a glória de Deus. Olha, no estado de perfeição, Adão, os primeiros homens, ele viveu para a glória de Deus. Em perfeição. Isso é muito importante para nós. Porque se ele foi criado para honrar e glorificar o nome de Deus, então também nós sabemos o que a gente deve fazer. Nós devemos viver também solideu glória. Agora, nós entendemos o que aconteceu em Gênesis capítulo 3, a queda aconteceu. Então, o que aconteceu com o homem na queda? E você vai precisar de coragem para defender este posicionamento bíblico em nossos dias. O que aconteceu com todo ser humano na face da terra? A queda aconteceu. Gênesis capítulo 3, vocês podem rever aquela história toda. A ira de Deus contra a incredulidade é revelado em Romanos, e nós estamos falando acerca de Romanos capítulo 11. Então, o que eu estou fazendo neste momento eu estou trazendo o pano de fundo de nosso texto para vocês.
para que nós podemos entender melhor este poema de doxologia do apóstolo Paulo no final de Romanos 11. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, explica Romanos capítulo 1, versículo 18. Eles detêm a verdade pela injustiça. Então, a ira de Deus é contra o ser humano. Romanos 1, 25. O que aconteceu com o homem? Romanos 1, 25 explica isso. Eles têm mudado a verdade de Deus por uma mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então, este é o problema básico. Eles adoram a criação. Eles adoram o homem. Eles temem os homens, em vez de ter o temor do Senhor. Então, o homem, negando Deus, ele tenta então construir sua própria cidade e reino e mundo sozinho. Ele abandonou o Criador e tornou-se a semente do dragão. Ali o grande dragão, ali do Apocalipse. Gênesis 3 relata isso. A semente da mulher contra o Filho de Deus. O semente prometido que iria salvar. Então tem essas duas linhagens desde o início do jardim e a queda. Ele agora adora as construções mitológicas de sua própria imaginação. Ele muda a verdade de Deus. Então, e quem é que está incluído isso? Romanos capítulo 2 explica quem está incluído nesta rebeldia. Ambos, judeus e gentios, são condenados. Quer dizer, toda a raça do humano. Todas as pessoas estão caídas, todos são oprimidos por causa do pecado e todos são opressores por causa do pecado. Todos nós. Então nós não podemos ouvir o que os intelectuais de nossos dias estão dizendo, tentando dividir o homem de acordo com os padrões de visões deles. Esta é a divisão bíblica que Deus revela para nós. E todos nós somos pecadores por origem, pela linhagem adâmica. E todos então são oprimidos e todos são opressores sem exceção. Romanos capítulo 3 também explica isso. Rapidamente, o que se concluiu? Temos nós qualquer vantagem? Quer dizer, os judeus, nós temos uma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todos. Todo ser humano. Esta é a antropologia. A queda aconteceu. Não há temor de Deus diante de teus olhos. E a realidade, então, depois da queda, é este. O homem não é digno, nem de nós, não é digno de coisa alguma após a queda. Homem, nós, ser humano, os brasileiros, todos, ele apenas merece castigo e morte eterna. E está destituído de receber o favor de Deus. Destituído de receber o favor de Deus. Quer dizer, é isto que nós merecemos. Por isso eu falei que vocês vão ter que ter coragem de ter esta antropologia, esta visão sobre o homem, porque em nenhuma instituição hoje em dia, quase ao redor do mundo, nós estamos aprendendo esta visão sobre o ser humano. Então, as crianças ouvem hoje em dia pelagianismo, eles ouvem que o homem é bom, que você é bela e que você tem que falar coisas belas sobre você mesmo. E isto que é ensinado ao redor do mundo, isso nega o que a palavra de Deus fala acerca do homem. Você vai ter que ter coragem de criar seus filhos de acordo com esta visão bíblica, porque você vai ser diferente. O homem caiu de sua posição original. Ele não mais exibe hoje conhecimento, justiça, santidade ou imagem de Deus. Ele não exibe isso, mas isso explica todos os nossos problemas. Porque está tendo guerras ao longo da história humana, porque tem divórcio, porque tem brigas em nossa casa, em nosso lar, porque tem tantos problemas, tanta corrupção política, é por causa desta realidade. O homem não mais exibe justiça e a santidade de Deus.
Agora apenas pequenos restos desta imagem são deixados no homem. Pequenos restos dessa imagem. Mas esta imagem de Deus é bela, é perfeito. E a palavra de Deus explica para nós, e nós vamos ver isso em nossa passagem hoje, em nosso texto hoje, que este é o caminho que o cristão deve perseguir. Piedade, devoção a Deus, santificação progressiva ao longo de nossas vidas. Nós precisamos tornar mais semelhantes a Cristo. Em outras palavras, a restauração da imagem de Deus é nossa meta. E nós somos chamados a igreja militante, porque nós estamos vivos. E existe uma grande guerra. E a bandeira sobre nós é o amor de Cristo. E nós precisamos marchar com esta palavra em nossas bocas e com esta visão em nosso coração. É assim que o cristão luta contra o mal. Ele luta contra o pecado e isso começa no seu próprio coração. Isso começa no seu casamento. Isso começa na sua família. É uma grande guerra porque nós somos caídos e pecadores. Agora, nós temos visto a antropologia bíblica. Nós temos visto nossa realidade caído. Agora vamos ver um pouco rapidamente sobre a graça, porque isso é básico da nossa teologia reformada. Nós acabamos de falar sobre depravação total. Naquele tulipe, né? Naquele listinha de 5 pontos da teologia reformada. Depravação total é o primeiro. Total depravity. Cada aspecto da vida do homem está moralmente corrupto ou manchado pelo pecado. Quer dizer, nenhuma área de nossa vida escapa desta pecaminosidade. Ele não pensa na glória de Deus. Todos pecaram e me carecem da glória de Deus. Agora lembra essa passagem, Romanos 3. Sendo justificados gratuitamente. Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Se o homem receber graça de Deus, tem que vir até ele de um modo gratuito. Isso é nossa teologia reformada e é exatamente isso que Romanos 3, 24 diz explicitamente. Então nós aprendemos nestas passagens de Romanos sobre o amor de Deus. É Deus quem os justifica. Quem os condenará. E é uma justificação plena e bela e perfeita. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 33 a 35. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada disto. É um amor particular, é um amor poderoso e soberano. Por isso, o apóstolo Paulo explica, não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Essa é a nossa teologia, e é difícil de entender isso. É maravilhoso. Por que o oleiro? Deus. Porque Ele escolheu a gente. Graça imerecida. E é difícil de entender isto. Chamarei povo meu ao que não era meu povo. E amado a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Eu espero com o pano de fundo da queda do homem, de nossa perversidade, depravação total, naquele pano de fundo, esta graça imerecida se torna cada vez mais bela aos nossos olhos. Isso torna a gente mais humilde quando isso é apropriadamente entendido. E por isso, como povo de Deus, nós podemos dizer, como Romanos 8, 31 diz, que diremos, pois, à vista destas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar nós do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que amor poderoso. E não deve fazer da gente um povo corajoso. Nada pode nos separar do amor de Deus. Eu sei, ao redor deste mundo, nós temos viajado em nossa família. Talvez tenha sido poucas famílias ao redor do mundo que têm viajado tanto neste ano do que a gente. Nós circulamos o Brasil de casa em casa. Literalmente quase circulamos Brasil no carro. E também nós circulamos de casa em casa Estados Unidos. E nós estamos vendo nas grandes cidades ao redor do mundo, nós estamos vendo tragédias acontecendo, nós estamos vendo pessoas com medo, nós estamos vendo uma guerra. Infelizmente, não é necessariamente uma guerra só de ideias, mas nós estamos vendo as tropas destas ideologias agora no chão. E nós vamos, possivelmente, nós não sabemos, já em várias partes do mundo, ao longo da história, mas até no presente momento, muitos cristãos que estão dando esta visão da realidade, e esta visão do ser humano, e esta visão da salvação de Deus soberano, esta visão está sendo atacado, literalmente. Então nós temos visto já a metade do sermão, só o pano de fundo do nosso texto. Então agora vamos correr para enxergar mais de perto o nosso texto mais uma vez. Romanos 11:32 diz assim: "Ó profundidade da riqueza." E eu já tenho lido este texto, então vocês podem ficar de olho neste texto. Eu quero acrescentar algumas meditações sobre estas palavras. Ó profundidade da riqueza. Como nós precisamos meditar cada vez mais sobre a riqueza desta graça. E por isso, irmãos, é importante ter esta antropologia bíblica realista sobre quem nós somos. Nossos filhos não nascem perfeitos, eles não nascem bonitinhos, eles não nascem santificados. Eles nascem, sim, como pecadores, e eles necessitam da graça de Deus para visitar. Agora, como presbiterianos, nós acreditamos que a graça de Deus vai chegar neles. Eles nascem no pacto, mas eles precisam uma visita da graça imerecida de Deus. Aquele milagre de justificação e santificação na vida deles. Profundidade da riqueza. Os céus proclamam a glória de Deus. Nós estamos vendo até as belezas da criação. Nós estamos vendo os outros seres humanos. Muitas vezes eles são muito brilhantes. Eles podem até tentar criar vacinas, né? Mas o homem não é capaz de pesquisar e compreender todas essas coisas totalmente. E eles são, na verdade, tem pouca compreensão até da própria criação. Imagina eles tentar entender a graça maravilhosa de Deus. Coisas transcendentes. Seria impossível que o homem, sem a graça de Deus, sem revelação especial, entender as coisas de Deus. Eles nem conseguem entender o mundo natural. Versículo 32 diz que é insondável riqueza da graça de Deus, ou profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos. E além da nossa compreensão, a revelação da misericórdia de Deus em Cristo é melhor do que a própria vida. Por favor, nós devemos entender isso. Tem muita gente que estão cheio de medo de morrer em nossos dias.
Mas o amor de Deus é melhor do que a própria vida. Isso vai gerar na Igreja de Cristo uma coragem. Eu tenho lido histórias, por exemplo, de pastores, eu lembro dessas histórias na época da Reforma, onde tinha grandes pestilências, grandes doenças que matavam, assim, cidades inteiras. E ao longo da história, muitas vezes, eram os cristãos que entravam ali para ajudar, para curar. Porque eles não têm medo de morrer. Isso dá a gente uma grande vantagem para serviço neste mundo. Mas é insondável este amor, é inescrutável. Por toda a eternidade nós vamos crescer no conhecimento deste grande amor. Versículo 36 diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Por causa de nossa queda, por causa da rebelião contra Deus, e agora nós estamos vendo tudo que Deus fez na graça dele. Então, o apóstolo Paulo está expressando uma doxologia neste momento. Uma poema, né, de louvor ao nosso Deus por esta grande revelação da graça de Deus em Cristo, que chegou a nós, pecadores. Então, argumento após argumento, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Argumento após argumento, o apóstolo Paulo está montando um hino de louvor. 1 Timóteo 1:17 também faz essa mesma coisa. É uma coisa que nós podemos ver em algumas passagens bíblicas. Lembra este? Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essas doxologias são formas de louvor e honrar o nome do Senhor. Santificado seja teu nome, por causa deste grande amor que chegou aos grandes pecadores. Então, é uma visão muito elevada sobre Deus, não é? A bondade de Deus está sendo destacado. A misericórdia de Deus está sendo destacado no Evangelho. E por isso, a resposta de nossas vidas é: santificado seja teu nome. E nós entendemos então que é essencial para nós viver soli Deo glória por tudo que ele tem feito. Primeiro, o apóstolo Paulo diz: porque dele, por meio dele. Por meio dele todas as coisas. O quê? Todas as coisas é criação. Tudo que nós estamos vendo veio por meio dele. Ele quem criou. Do nada. Deus falou. Esses grandes atos de Deus, mais uma vez, vêm por meio dele. E todos os homens de todo o universo foram criados por Deus. Nossas mentes, nossos atos, nossa saúde, somos totalmente dependentes de Deus. Em todos os momentos de nossas vidas. Estou falando com uma amiga recentemente. E ela cresceu numa lar cristã. E ele abandonou essas doutrinas todas por décadas agora. E de vez em quando eu tenho que falar com ela. E recentemente hoje ela está doente. Pneumonia, Covid. Ele tem um medo de morrer. Mas ela tem uma esperança em Cristo. Mas o ponto aqui é que nós não sabemos o futuro, o amanhã. Ele sustenta nossas vidas. E Ele quem protege nossas almas até a eternidade. A Igreja de Cristo, nós pertencemos a Deus e somos seus, porque Ele nos criou e também Ele nos redimiu. Então, por isso o apóstolo Paulo diz, por meio dEle são todas as coisas. Ele diz, porque dEle e por meio dEle e para Ele, então, são todas as coisas. Para Ele. Para Ele. A glória e o louvor para Ele.
Esta é a única maneira adequada de viver. Então, o trabalho da gente, nossas vidas, é de declarar esta glória de Deus. Este grande Salvador. Que grande privilégio que nós temos. De fazer isso em nossos casamentos. Para Ele. Nossos casamentos são para Ele, não são para nós. Eu tenho que aconselhar pessoas às vezes. E sabe o que aconteceu recentemente com um pastor que eu conheço? A esposa abandonou ele. Por quê? Não sente mais, sabe? Qual é o problema dela? Ela achou que casamento era sobre ela. Sobre a felicidade dela. Mas não é isso que o texto diz. Para Ele são todas as coisas. E nós devemos então declarar esta glória em todas as áreas de nossas vidas. Deus faz tudo para a glória dele. Isso é explicado em Efésios capítulo 3. Para o louvor da sua glória. Ele faz todas as coisas para a glória dele. Então, se nós fomos feitos na imagem dele, nós devemos imitar os pensamentos e ações e a visão de Deus em nossas vidas. Então, quando a imagem de Deus está sendo restaurada em nós, também nós vamos viver para a glória de Deus. Para Ele, o apóstolo Paulo escreve. Digno é o Cordeiro para receber poder, honra e glória. Soli Deo glória. Queria falar para minha amiga nesses dias que, e é verdade para todos nós, você foi feito para a glória de Deus. Portanto, é como você funciona melhor. Quando você vive para a glória de Deus, sua vida funciona melhor. Seu mundo interior, incluindo a sua vida emocional, seus pensamentos, suas felicidades, tudo isso tem que ser norteado para a glória de Deus. E quando nossas mentes, nossos corações são orientados pela glória de Deus, isso impacta nossas vidas internamente. Resumindo esta ideia, viver para a glória de Deus, para Ele são todas as coisas. Viver para a glória de Deus é uma maneira que você pode ter mais plena satisfação e alegria neste mundo. É aquela ideia de Davi, né? Quem mais tenho eu no céu? Não há outra em quem eu me compraze na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfalecem. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Eu tenho certeza que tem pessoas, nossos amigos talvez, que têm morrido nesses dias. Mas olha como nós devemos pensar. Sim, nós vamos contrair esta doença e talvez alguns de nós também vamos ser levados. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Vamos para o capítulo 12. Rogo-vos então, pois irmãos, baseado nessas misericórdias, dessa graça imerecida, destas doutrinas da graça que nós acabamos de ver, total depravação, graça imerecida, baseado nisto, mais uma vez, eu sei que nós temos visto isto no ano passado, pelas misericórdias de Deus, apresentais o vosso corpo agora por sacrifício vivo. O que essa frase, essa primeira parte do versículo significa? Que apresentais vosso corpo por sacrifício vivo. Corpo quer dizer tudo que você é. Dentro do seu corpo você tem ossos, também você tem alma, você tem coração. Então seu corpo por completo dedicado a Ele. Sacrifício vivo. Você não pertence a você mesmo, a si mesmo. Você pertence a Deus. Você morreu com Cristo, não é verdade? E agora sua vida está em Cristo. Então, amados, nós não podemos viver mais em nossos casamentos e famílias. Nós não podemos viver mais para nós.
Sacrifício vivo. Nossa vida, quer dizer, tem que ser vivido para Ele. Nós não podemos construir nosso próprio reino. É o reino de Deus. Nossa alegria são as coisas de Deus. Amor a Deus e amor ao nosso próximo. Em um sacrifício, não é? Pensa no Velho Testamento, aqueles sacrifícios todos que aconteciam. Certamente o apóstolo Paulo está lembrando aqueles sacrifícios, mas aqueles sacrifícios todos levaram à morte. Mas aqui ele está é um sacrifício vivo, é uma coisa nova, diferente. Cristo, o Cordeiro Perfeito, Ele morreu. E nós morramos com Ele. Mas Ele ressuscitou. Então esse sacrifício vivo é um sacrifício que renuncia a si mesmo. Olha como isso vai abençoar nossos casamentos. Renuncia e viver para o bem do outro, primeiro para Deus e para o próximo. Essa simples ideia vai resolver 99,9999999% dos problemas em todos os casamentos e famílias ao redor do mundo, ponto só. Qual é o nosso problema? Egoísmo, egolatria. Viver para meu bem prazer. Esquece de Deus, esquece do próximo. Agora, isso é uma grande tarefa. Mas é um sacrifício vivo. É uma renúncia a nós mesmos. E agora nós devotaremos toda a nossa vida, mente, coração e mãos, ações, palavras, mente, coração. Dedicamos tudo isso, sacrifício vivo a Ele, para a glória de Deus. Então, irmãos, mais uma vez, nós precisamos alistar. Quando você se torna 18 anos aqui no Brasil, você tem que se enlistar, no exército. Mas com 2 anos, 3 anos, 1 ano, você, como povo de Deus, tem que se enlistar na academia de Cristo e disciplina sua vida para santidade, sacrifício vivo, exercício. Ame a igreja. Aqui, eu tinha que preparar para pastor todas as semanas, estar preparando, meditando, orando. Aí nós vamos sair daqui e agora é a hora de vocês. Agora vocês estão sentados, descansados. E até às vezes tão cansados que nós não conseguimos concentrar na palavra de Deus. Esta é a parte da guerra. De dormir cedo no sábado e entender que a palavra de Deus é importante, que nós precisamos amar a igreja, o povo de Deus. Nós precisamos amar a pregação, batismo, ceia do Senhor. Nós precisamos amar a palavra, oração, arrependimento. Nós precisamos aprender a meditar na palavra de Deus. Morrer para nós mesmos. Tome a cruz diariamente. Busca obedecer a nosso Deus do coração. Não meramente externamente para que o povo pode ver. Mas aquela obediência do coração. Tudo isso faz parte daquele sacrifício vivo. Agora, será que Deus merece tudo isso? Eu nem vou responder esta pergunta depois de tudo que nós ouvimos. A palavra de Deus diz que é um sacrifício santo, não é isso? Romanos 12. Apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Então esse sacrifício tem a ver com santidade. Ser santo é estar separado por Deus. Ser santo quer dizer dedicado exclusivamente à glória de Deus. Por favor, entende essa palavra, devoção. Se você quer entender santidade, talvez a palavra que mais descreve santidade é isto: devoção a Deus. Compromissado com a glória dele. Com a glória dele, com o evangelho dele, com a vida de Cristo, compromissado com aquilo. Amados, quando nós lembramos essas verdades básicas, isso tudo vai nortear nossa vida, nossos pensamentos. Isso vai trazer uma rua,
um caminho para nós caminhar. Vai nortear nossas vidas estas doutrinas tão básicas. O que eu preciso fazer na vida? O que eu preciso fazer para guerrear contra todas essas loucuras que estão acontecendo no nosso mundo? Esta rebeldia contra o Criador? Eu preciso viver para a glória dele. E essa santidade, então, essa dedicação a Ele, deve permear todas as áreas da nossa vida. É uma dedicação holística, não é meramente intelectual. Nós não estamos dizendo que todos vocês têm que ler João Calvino, os institutos também, Berkhoff também, várias outras pessoas, e através da leitura, meramente, vocês vão se tornar mais santos. Agora, na teologia reformada, nós gostamos muito de leitura, porque até baseado nessa passagem, é renovação, de transformar-vos pela renovação da vossa mente. Mas certamente essa ideia de um sacrifício vivo é mais completo. Nossas palavras, mais uma vez, nossos relacionamentos, à medida que nós comunicamos com outras pessoas, tudo isso precisa ser dedicado a Ele, e com santidade nós devemos fazer. O próximo passagem diz que é nosso culto racional, tudo isso. Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No grego é logikein, latreian, logikein, lógica, racional. É racional amar e viver e dedicar sua vida como sacrifício vivo a Ele. É racional isso. É a maneira correta de servir a Deus. Faz sentido à luz da realidade da salvação, que é concedido aos pecadores como nós. Graça imerecida. Então, pensando em tudo isso, irmãos, finalmente nós devemos... O último versículo aqui, 12:2, diz assim: e não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com esse mundo. Então, o cristão, nós não podemos viver e pensar como o mundo decaído faz. Somos um povo separado. Quando o mundo procura outros deuses para adorar, basicamente, algum outro aspecto da criação, as estrelas, os mares, os rios, as árvores, os pássaros, os outros seres humanos, o humanismo, por exemplo. Enquanto o mundo vai procurar outros deuses, nós precisamos ir à guerra contra aqueles adorações falsas. Nós devemos dizer não ao pensamento caído. Quer dizer, no mundo espiritual existe uma guerra. Existe uma antítese. E nós devemos, como povo de Deus, estar cientes das formas modernas e atuais em que o pensamento mundano apresenta a si mesmo em nossos dias. Como a Igreja de Cristo, nós devemos estar atentos a estas lutas. Nós devemos discernir para que nós podemos falar a verdade em amor, para que nós podemos pregar a palavra de Deus, para que nós, especialmente para que nós não somos decepcionados, para que nós, em nossa simplicidade, nós não somos levados com o pensamento mundano. Porque, infelizmente, mais uma vez, ao redor do mundo, nós estamos sendo treinados nisso em nossas escolas e nas universidades. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos não conformeis com este século. Hoje, nós temos, por exemplo, a teoria crítica racial. Mas isso é coisas que estão acontecendo. Será que nós podemos falar sobre essas coisas? Mas a palavra de Deus está dizendo, não vos conformeis com este século. O que está acontecendo neste século? Teoria crítica racial.
dividindo o homem entre oprimido e opressor através de critérios de raça, status sexual e religião. O mundo está querendo dividir todos. E estas ideias têm sido lentamente ensinadas por décadas nas universidades e escolas públicas no Brasil e nos Estados Unidos e, na verdade, ao redor do mundo ocidental. E até mesmo famílias cristãs, muitas vezes, são contaminadas com esses ensinos. Suas mentes não foram protegidas. Os ricos e os poderosos, muitas vezes, eles promovem estas ideologias. Eles bancam isso. Eles pagam os pastores e eles organizam estes movimentos todos. Satanás e seus demônios estão buscando aqueles que eles podem devorar. Até mesmo no mundo evangélico. Visitei Recife, Seattle. Você lembra ali que é onde tinha aquele povo que queria ser autônomo? Eles tomaram conta do sede do policial de Seattle. Eles não queriam ser submissos a aquele governo. Portland está queimando até hoje. Chegamos perto, Minneapolis. Visitamos lá, onde aquele rapaz foi morto, que criou todo aquele... Orlando e até a própria aldeia. Nós estamos vendo as botas pretas no chão. Essas ideologias estão se vestindo para a guerra. Talvez morreu aqui. Quer dizer, é tempo de parar, né? Mas quem não vive para a glória de Deus, eles buscam salvação humana, não por meio do Evangelho, não por meio do Deus e este Evangelho. Eles buscam salvação em cisternas quebradas que não podem conter água. Mas nosso povo de Deus, nós precisamos ser transformados pela renovação da vossa mente. Santificação progressiva. Despir-se do velho homem e revestir com o novo homem. Novos hábitos de vida humana. Finalizando, irmãos, o texto diz: para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigado. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que nós devemos buscar. Ter sua mentalidade sobre todas as áreas da vida. Então vamos buscar isso. A mentalidade de Cristo. Conhecer a vontade de Deus é a verdadeira e genuína maneira de viver como homens e mulheres. Conhecer a vontade de Deus. Concluindo, meus irmãos, a palavra de Deus ensina, então, nós temos visto que o objetivo central do homem na vida é glorificar a Deus. Deus é o bem maior do homem, então não podemos amar a Deus e nosso próximo se não vivermos e proclamamos a realidade soli Deo glória. Viver esta visão de vida é como você se engaja na batalha que está acontecendo em nossos dias. Simplesmente vive para a glória de Deus e morre, se assim precisa, para a glória de Deus. Você vai precisar de coragem. Você terá que ir contra as tendências complicadas deste mundo. Você não pode ser dedicado a Deus e também ser conduzido pelo radicalismo e por noções equivocadas da vida humana que não vêm da palavra de Deus. Hoje, olhando para este texto tão famoso, nós vimos o que aconteceu com o homem, qual é a solução e as verdades básicas
que nos ensinam como viver. Vive para a glória de Deus, por causa de tudo que Ele fez por nós. Vamos fechar a oração. Senhor, nós temos meditado na Tua Palavra, nesse texto tão rico, tão conhecido, tão famoso, onde nós aprendemos que o bem maior é Te conhecer. Senhor, nós precisamos lembrar isso todos os dias em nossas vidas. É tão fácil esquecer em nossos atos, em nossos pensamentos, a maneira que nós tratamos nossos filhos e esposas. Em todas as áreas nós precisamos ter cautela. E nós precisamos depender de Ti, Te amar e viver para a glória do Teu santo nome. Ajuda nossa igreja, que nós podemos ser um sal e luz neste pequeno lugar que o Senhor tem colocado a gente, para o louvor do Teu santo nome, Senhor. Nós pedimos isso. Amém.